Vamos ler a palavra do Senhor? Marcos 4,35 diz assim: olha, Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim, tímidos, homem que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Senhor, nós te rendemos graça nesta noite, ó Deus. Mais uma vez nós bendizemos o teu nome, Senhor. Pai, a tua palavra foi lida nesta noite, Senhor. A tua palavra foi exposta, Senhor. Meu Deus, fala conosco nesta noite através da tua palavra. Espírito Santo de Deus, vem sobre os nossos corações agora. Vem sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, oramos para que a igreja possa recepcionar essa palavra nos seus corações. Que haja quietude no nosso meio agora, Senhor. Pai, nós ligamos as nossas mentes na mente do Senhor. Senhor, nós repreendemos agora toda inquietação do nosso meio. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Espírito Santo, vem, Senhor, nesse lugar. Vem sobre as nossas vidas. Que não seja eu aqui, ó Deus, mas que seja o Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, amém, amados? Podeis assentar. O tema desta palavra é enxugando a água do barco, amém? Glória a Deus. Então, nós não temos palavra, nós não fizemos a palavra do líder desta semana. Então você que está aqui, que está ouvindo essa palavra, você pode pegar esse texto, alguns pontos que nós vamos estar falando aqui, para você fazer a sua célula nesta semana, amém? Para você estar realizando a sua célula. Então, queridos, o tema é enxugando a água do barco. Nós vimos nesse texto aqui, Jesus, ele estava ali com seus discípulos dentro do barco, e aí eles iam andando naquele barco, remando aquele barco, contando, falando as maravilhas que Jesus estava operando, os milagres de Jesus que eles estavam vendo, as curas que Jesus estava operando. Eles estavam indo naquele lugar e comentando sobre tudo aquilo. Eu fico imaginando, eu entro nessa história, eu fico assim como que se eu estivesse lá dentro daquele barco, junto com os discípulos. E eles estavam contando e falando tudo ali a respeito do Senhor Jesus. E a Bíblia diz um pouquinho antes que eles tinham acabado de ser escolhidos pelo Senhor. No meio daquela multidão, aqueles homens foram escolhidos pelo Senhor para ser apóstolos de Jesus, para andar com Ele, para fazer parte do seu ministério aqui na terra. E aqueles homens, eles iam distraindo, cantando e se alegrando, mas eles não contavam o que estava para vir sobre a vida deles. Eles não contavam que logo à frente eles iam encontrar uma situação difícil, uma situação adversa, que eles não estavam ali preparados para enfrentar aquela situação. Então, pouco depois ali fala que veio um grande temporal, veio uma grande tempestade, e aquele barco começou a ser arremessado de um lado para o outro. Ele começou a ser jogado de um lado para o outro. E aí, o que aconteceu? A Bíblia fala no versículo 37 que veio uma grande tempestade, um grande temporal de vento, e arremessava aquele barco de um lado para o outro. E aí as águas do mar começou a entrar naquele barco.
Então, por isso que eu intitulei essa palavra, o tema dela, o título dela é Enxugando a Água do Barco. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você nesta noite. Alguma vez já entrou água no seu barco? Quem aqui? Eu acho que todos nós, né? Já entrou água no seu barco. Queridos, já entrou água no meu barco. E olha que eu quase naufraguei. Foi por um trisco, sabe? Todos conhecem meu testemunho, sabe aqui que eu orei durante muitos anos pela conversão do meu esposo. Foi anos e anos de oração, mas foram anos mesmo, sabe? Para mais, quase 18 anos, orando para combater o espírito de idolatria, o espírito do alcoolismo, ali orando e acreditando nas promessas do Senhor, com Jesus no meu barco, com Jesus remando o meu barco. E aí, glória a Deus que um dia ele entendeu, ele compreendeu. E ele se converteu a Cristo. Só que aí o diabo permitiu uma situação, que aí veio um temporal sobre a minha vida, veio um temporal sobre o meu barco, porque o meu esposo converteu, ele veio para o Senhor. E aí o que aconteceu? O diabo se levantou com fúria na vida da minha filha. Eu pensei agora, Deus é o fim de tudo. Queridos, eu quase naufraguei na fé. Vocês não têm noção o quanto é difícil, o quanto é terrível você passar por essa tempestade. E eu olhava olhava para um lado, olhava para o outro. Eu estava como os discípulos, sabe? Ali. Mas eu quero dizer para você que quando Jesus está no nosso barco, você pode ter certeza que a vitória é certa. Amém, queridos? Então, o barco aqui, ele aponta para as nossas vidas. O barco fala das nossas vidas. Então, o barco, ele aponta para a nossa vida pessoal, a nossa vida espiritual, a nossa vida conjugal, a nossa vida familiar, a nossa vida financeira e a nossa vida ministerial. Tá? O barco aponta para todas essas áreas das nossas vidas. E a água fala do medo, a água fala da vergonha, da revolta, da insatisfação, da incredulidade, da enfermidade, da morte, da separação, da preguiça e muitas coisas mais. Essa água aqui, ela é uma água que ela é diferente da água da vida, ela é uma água do mar, aquele mar que estava em fúria, sabe? Então essa água aqui, ela aponta para essas coisas que eu disse para você, as coisas ruins, porque foi aquela água que entrou no barco dos discípulos, foi aquela água que fez com que quase que eles naufragassem. Mas aqueles homens, eles teve atitudes tremendas, eles teve atitudes, sim, nobres mesmo. E eu gostaria de falar de 3 atitudes dos discípulos de Jesus que estavam naquele barco. Amém, queridos? Glória a Deus. Quantos estão entendendo? Diz glória a Deus. Amém? Então, no versículo 38, olha aí para você ver. Diz assim, olha, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Olha só, aqui fala da atitude deles, que eles correram para a presença do Senhor. Jesus estava no barco deles, mas eles foram para a presença do Senhor, porque eles viram que aquele momento era um momento difícil, era um momento muito delicado, que eles tinham que correr para a presença do Senhor. E eu gostaria de fazer aqui 2 comparações entre os discípulos e um profeta da Bíblia. Eu gostaria de falar de Jonas. Quando o Senhor chamou Jonas, falou para Jonas: Jonas, vai para Nínive e prega ali o arrependimento sobre aquela cidade, porque aquela cidade está perecendo, aquela cidade ela está aquela cidade está perdendo, ela está se perdendo. O que Jonas fez? Jonas 1, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, a Bíblia fala que Jonas, ele fugiu da presença do Senhor. Jonas teve medo, queridos. Então, a água que entrou no barco de Jonas foi a água do medo. E eu quero te perguntar nesta noite, qual é a água que tem entrado no seu barco? Será que é a água do medo? O medo de não dar conta? O medo de não vencer? O medo de
de ficar sozinho, medo de perder um ente querido, medo da enfermidade. Hoje pela manhã o bispo falou muito sobre o medo. Muitos têm deixado de conquistar, muitos têm deixado de receber por causa do medo. Queridos, eu tive medo. Sinceramente, eu não vou mentir para vocês. As pessoas que são mais próximas de mim sabem o que eu passei. Eu tive medo, porque a fúria era tão grande daquelas águas que veio sobre a minha vida. Eu tive medo de naufragar na fé. Eu falo isso para vocês. Quantas vezes eu aqui sentada ali, às vezes a gente senta aqui na frente e todo mundo acha que nós, glória a Deus, aleluia, nossa vida está indo de vento e popa. Glória a Deus, porque está indo mesmo, porque nós temos o Senhor. Mas muitas vezes nós estamos aqui cantando, adorando o Senhor, mas por dentro o nosso espírito está clamando, por dentro a nossa alma está clamando, por dentro a nossa alma está gemendo, por dentro a nossa alma está gritando, porque nós somos homens e mulheres, somos pessoas humanas, nós temos sentimento, nós temos uma alma, nós temos corações. Ninguém aqui ainda não recebeu o corpo glorificado, não. Somos pastores, estamos à frente desse projeto, estamos à frente desta obra, mas nós sofremos os mesmos ataques que vocês também sofrem. Então eu fui, aquela água invadiu o meu barco, a água do medo. Quantas vezes eu falava: Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus, segura nas minhas mãos, me ajuda, Senhor, não me deixa naufragar na fé, porque muitas pessoas, amadas, a gente tem visto isso aqui, muitas mulheres de Deus oram pela a conversão dos seus esposos, e aí os maridos convertem. O que acontece? As nossas amadas, queridas irmãs, como diz o ditado, pendura a chuteira espiritual e acha que não precisa mais orar. Engano nosso, porque aí que nós temos que orar redobrado, queridos. Aí que nós temos que, se nós orávamos 2 vezes, nós temos que orar 4, porque o diabo se levanta com fúria, sabe? Então eu vi ali na minha casa, eu vivi isso, eu presenciei isso. Aí que eu tinha que orar mais. Eu orei durante 18 anos pela conversão dele. Agora eu estou orando muito mais, porque eu tenho que orar por ele, para Deus fazer com que ele permaneça, e orar para minha filha voltar também, sabe? Tenho orado e tenho acreditado. Em momento algum, eu nunca baixei a guarda de achar, falar: agora está tudo perdido, então deixa. Não, muito pelo contrário. Aí que eu tenho declarado e profetizado a vitória em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, os discípulos aqui, eles correram para a presença do Senhor, e Jonas correu da presença do Senhor. Olha só, eu não sei qual é o tipo de água que tem vindo sobre a sua vida, se é água da morte, porque a água da morte também veio sobre o meu barco, passando por tudo isso, tudo no mesmo ano, tudo no mesmo momento. Eu perdi a pessoa que eu mais amava nessa vida, que era minha mãe. O diabo veio, lançou uma enfermidade na vida dela, e eu creio que também foi propósito de Deus recolher a minha mãe também naquele mesmo ano, sabe? Então foi assim, o vento soprava para lá e para cá, mas glória a Deus, sabe, amados? Glória a Deus, porque o Senhor nos deu a vitória. Eu sei que a minha mãe está com o Senhor, hoje eu posso falar, eu lembro da minha mãe com saudades, mas no momento não foi fácil. É muito difícil você estar passando por uma luta e perder um ente querido, não foi fácil, mas o Senhor nos deu a vitória. Amém, queridos? Glória a Deus. Então a primeira atitude dos discípulos, eles correram para a presença do Senhor. E eu quero falar aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 7, fala que o Senhor, Ele lança fora todo medo. O Senhor lança fora todo medo. O Senhor não nos tem dado espírito de covardia. O Senhor não nos tem dado espírito de medo. Ele tem nos dado espírito de amor, de poder e de moderação. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos ter essa atitude que esses homens tiveram, em nome de Jesus. A segunda atitude dos discípulos está ainda no verso 38. Olha só o que diz ainda. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram:
Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda atitude deles, eles despertaram o Senhor. Jesus estava ali dormindo. E eu quero te perguntar nesta noite: você tem despertado o Senhor com as suas orações? Você tem despertado o Senhor na hora que que a água está entrando no seu barco? O que você tem feito na hora que o seu barco tem inundado de água? Na hora que tem vindo a tempestade, qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido a sua atitude, pastora Poliana? Não foi fácil também para a pastora, a gente sabe disso. Mas ela decidiu despertar o Senhor. Ela decidiu buscar o Senhor. E hoje isso que nós vimos aqui, sabe, é Deus fazendo, amados. Glória a Deus pela posição, pela atitude. Sabe, nós temos que ter posição correta, atitudes corretas. Por quê? Porque o nosso Deus nos honra. O nosso Deus, quando a gente toma posição diante dele, ele vem e faz, porque ele está esperando uma atitude nossa. Jesus estava dormindo no barco. Aquele barco podia ter afundado, mesmo com o Senhor Jesus ali dentro. Mas o que os discípulos fez? Foi lá e despertou. O Senhor estava esperando uma atitude daqueles homens. E eles foram lá e balançou o mestre. Mestre, o Senhor não se dá conta de que nós estamos perecendo? Nós vamos naufragar, Senhor. E nós temos que ser sinceros com o Senhor. Jesus, eu estou perecendo. Rasgar o nosso coração para o Senhor. Temos que ser sinceros. Chegar diante do Senhor e falar: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda aqui, Senhor. O meu barco está afundando. Nós não podemos fazer de contas não, queridos. É falar, é rasgar o verbo mesmo com o Senhor. Senhor, nos ajuda. Acorda, Senhor, vem ao meu encontro. Amém, amados? Glória a Deus. Então eles tiveram a atitude de ir até o Senhor, despertar o Senhor, para que o Senhor viesse ao encontro deles, tá? Ainda no versículo 38, eles disseram: mestre, estamos perecendo, ajuda-nos. Sabe, amados, eles clamaram ao Senhor. E eu quero aqui falar com os irmãos uma atitude de um homem na Bíblia que clamou ao Senhor. A água da morte entrou naquele barco, no barco daquele homem. A água da morte entrou no barco de Jairo. Quantos aqui conhecem a história de Jairo? Todos conhecem, amém? Quem se lembra de Jairo? O espírito de morte entrou no barco de Jairo. E aí ele foi até Jesus. Ele chegou para o Senhor e falou: Senhor, a minha filha já está morta, Senhor. Vai na minha casa, Senhor. Sabe, amados, ele foi até Jesus, porque a morte entrou na vida da sua filha. E aí muitos chegou para Jairo e falou assim: Jairo, não incomoda mais o mestre, a sua filha já morreu. Para que você está incomodando o mestre? Vocês se lembram? O que é que o Senhor Jesus falou para Jairo? Quem se lembra? Não temas, crê somente. Eu quero dizer para você nesta noite, eu não sei qual é a água que está entrando no seu barco, mas eu quero te dizer: não temas, crê somente. Amém? Eu não sei se é na sua vida financeira, eu não sei se é na sua vida conjugal, eu não sei se o divórcio está entrando na sua casa, a água do divórcio está entrando na sua casa, eu não sei, mas eu quero te dizer nesta noite: não temas, crê somente em nome de Jesus, amém? Não temas, não importa qual é a água que está entrando, ou qual é a água que já entrou no seu barco. Eu não sei se é a água da enfermidade, mas eu quero te dizer: não temas, não temas, não temas. Oh Deus, em nome de Jesus. Oh queridos, vamos ativar nossa fé, vamos colocar nossa fé em prática. Não temas, em nome de Jesus. Eu não sei se é a água do desemprego, eu não sei se é a água de enfermidade, eu não sei, amados, mas o Senhor sabe, Ele te conhece, Ele te vê, Ele sabe tudo ao seu respeito. E eu quero te dizer nesta noite: não temas, não temas, crê somente, porque o Senhor, Ele é poderoso para reverter a situação, Ele é poderoso para fazer na sua vida, amém? Glória a Deus.
Vimos também a atitude aqui daquela mulher que foi até Jesus, a mulher cirofenícia. A Bíblia fala que a filha daquela mulher estava terrivelmente endemoniada. A filha daquela mulher estava lá possessa de um espírito maligno. E aquela mulher correu atrás de Jesus. Ela, Senhor, a minha filha está possessa. Ela está lá, Senhor, jogada em cima daquela cama. E o Senhor olhou para aquela mulher e liberou uma palavra sobre a vida dela. Eu quero te dizer nesta noite que o Senhor olha para você, o Senhor olha para o seu problema agora, e Ele libera uma palavra sobre a sua vida. Ele olha para você. Eu não sei como é que você chegou aqui nesta noite. De repente a água tem entrado na sua vida ministerial, o desânimo tem vindo sobre a sua vida, e você tem pensado em parar, você tem pensado em retroceder, você tem falado: olha, esse negócio de célula não é para mim, esse negócio de discipulado não é para mim, eu não sei cuidar de pessoas, eu não sei cuidar de gente, as pessoas dão muito trabalho. Dá sim, queridos, dá trabalho sim, mas é prazeroso, é gostoso você arrancar as vidas das mãos do inferno e levar para Deus. É muito gostoso, é muito prazeroso. E eu quero dizer para você que o Senhor nesta noite, Ele libera uma palavra sobre a sua vida. Ele fala para você: vá, não temas, não temas. Abandone o medo, queridos, abandona a vergonha, abandona a timidez. Vocês acham que se fosse por mim eu estaria aqui? Vocês estão diante de uma pessoa que é tímida, que é vergonhosa, que é uma pessoa acanhada. Quem olha para mim assim não sabe, mas eu sou uma pessoa extremamente tímida. Sabe, queridos, mas é Deus na minha vida, é Jesus na minha vida, porque eu tenho deixado o Senhor fazer. Aleluia, pode aplaudir Jesus sim. Aplauda Ele, porque a Ele toda honra, a Ele toda glória, amados. Aleluia, é o Senhor Jesus. Porque vocês estão diante de uma pessoa que é extremamente apaixonada por Jesus. Eu tenho deixado tudo mesmo por causa do meu Senhor, porque eu sei que vai valer a pena, amém? Glória a Deus, aleluia. Mais uma atitude dos discípulos, aleluia, glória a Deus. Já estou encerrando, tá? Não vou falar muito não, porque eu quero orar nesta noite, amém, queridos? No versículo 40, olha o que diz o versículo 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Olha aqui, Jesus chamou a atenção dos discípulos, amém? Jesus puxou a orelha dos discípulos ali, dentro daquele barco. Mas os discípulos, eles se humilharam. Olha que coisa mais tremenda. Muitas vezes, seu líder tem puxado a sua orelha, seu líder tem falado para você: olha, você não tem feito assim, era para ter feito assim. Você tem ficado de bico, você tem ficado chateado. Mas olha aqui, o Senhor Jesus chamou a atenção dos discípulos. O que Ele fez? Eles se humilharam. Outra atitude tremenda aqui, que nós podemos aprender com esses homens: eles se humilharam diante do Senhor. Eles chegaram: mestre, nós estamos perecendo, mestre, nós vamos morrer, nós estamos aqui. Muitas vezes nós temos que nos humilhar debaixo das poderosas mãos do Senhor. Todo aquele que se humilha será exaltado, porque a humildade, ela precede a honra, queridos. Sabe, muitas vezes o inimigo tem tentado nos envergonhar por causa da situação. Vocês acham que eu não passei por vergonha? Diante de tanta coisa, sabe, o diabo quis me envergonhar. Uai, seu marido converteu e agora sua filha saiu da igreja? Quantas vezes eu ouvi isso do inimigo, essa voz maligna no meu ouvido, sabe? O diabo quis me envergonhar, mas eu falei: Senhor, eu estou aqui para te servir, Deus. Sabe, eu lanço fora toda vergonha, eu lanço fora. Por quê? Porque a estratégia do maligno é de nos parar. Sabe, a estratégia do inimigo é de nos tirar de cena, mas quem faz a obra é Deus, amém? Não sou eu, é o Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim Ele se levantará. Eu sei que um dia o Senhor vai se levantar ao meu favor e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. O meu Deus é grande.
todos hão de ver. Todos hão de ver, aleluia, esse grande dia. Eu creio, amados, amém? Porque eu sei que o meu Deus, Ele é poderoso para fazer, em nome de Jesus. Eu gostaria que você passasse a folha aí um pouquinho para frente, Marcos 6. Por causa da atitude daqueles homens, olha só, aqui na frente, eles são honrados pelo Senhor, por causa da atitude de humildade. Primeiro, eles foram ali, eles não foram, vou falar criticado, mas eles foram exortados por causa da sua fé. Mas olha o que diz aqui no capítulo 6, no versículo 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levasse para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usasse 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí, até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregava ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curava numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Aleluia, glória a Deus. Quando eu li esse texto aqui, eu fiquei maravilhada. Aqueles homens que foi exortado pouco antes, aqui o Senhor já está enviando eles. Olha que tremendo. De repente, o inimigo tem falado para você assim: mas você não dá conta, você não pode. Isso é conversa do inimigo, sabe? Porque, olha só, ali naquele momento eles se humilharam diante do Senhor. E aqui agora na frente a gente já vê o Senhor já mandando, enviando aqueles homens, dando autoridade, sabe, para eles expulsar os demônios, para eles curar os enfermos, para eles pregar a palavra do Senhor. Olha que coisa mais tremenda, amados. Olha que coisa mais linda nesse texto, sabe? Aqueles homens que nós vimos ali atrás, aqueles homens que não tinham fé, aqueles homens que estavam com medo do temporal, aqueles homens que estavam ali, né, aqueles marmanjões que estavam ali com medo de perecer, pastora Lourdes. E aí, olha só que tremendo, aqui na frente a gente já vê eles sendo enviados. Vai, você que está aqui nesta noite, que está com medo de ir, eu quero te dizer, vá, porque o Senhor vai te usar muito em nome de Jesus. Vai, ora, pregue a palavra do Senhor, ore com os enfermos, expulsa os demônios, porque é isso que o Senhor tem para nós, amém? Vá, em nome de Jesus, queridos. Glória a Deus, aleluia. Tá? E para nós encerrarmos aqui, eu quero falar de um homem, de uma pessoa. Eu não vou pedir você para abrir, porque você já conhece. Um homem que veio, esse temporal de água veio em todas as áreas da sua vida. O nosso amado irmão Jó. Quantos se lembra de Jó? Hein? Então, a água veio sobre a vida conjugal de Jó. A água veio sobre a saúde de Jó. Veio sobre os filhos de Jó. Veio sobre as finanças de Jó. Veio e se entrou, mas entrou com fúria mesmo, para detonar com tudo que ele tinha. Jó ele foi provado, mas ele foi aprovado por Deus, amém? Quantos aqui nesta noite querem ser aprovados por Deus? Aleluia, vamos ficar de pé então, vamos orar, em nome de Jesus. Eu falei que eu ia terminar um pouco mais cedo, tá? Porque eu gostaria que nós orássemos nesta noite. Como eu te disse, eu não sei qual é a água que tem entrado no seu barco. Eu não sei se é água do divórcio, eu não sei se é água da enfermidade, eu não sei se é água do problema financeiro, eu não sei, mas o Senhor que está aqui, Ele te conhece, Ele te sabe, Ele sabe tudo ao seu respeito, Ele te vê. A palavra do Senhor lá em Salmo 139 fala que o Senhor, Ele foi dia a dia nos formando,
Antes que nenhum dos nossos dias existisse, o Senhor já tinha escrito a nossa história. Ele já tinha sonhado conosco. Ele já sabia tudo ao nosso respeito. O Senhor sabe tudo ao seu respeito. Ele está vendo tudo o que acontece com você. Ele tem o controle da sua vida. Só depende da sua atitude, amados. Só depende da sua e da minha atitude. Qual é a nossa atitude?